Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite. Aqui nós vamos falar hoje sobre a lição número 13 da Escola Bíblica Dominical, nossa revista essa aqui, Betel Dominical, a família natural segundo os valores e princípios cristãos, na lição de número 13, relacionamentos do cristão, Deus e família. O texto áureo da nossa lição está em Mateus 10, capítulo 10, verso 37, que diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. A verdade aplicada: é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. E os objetivos que nós temos para essa lição: explicar os níveis de relacionamento de Jesus, também mostrar alguns aspectos da vida cristã em sua relação com a família, enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. Texto de referência, Lucas capítulo 2, verso 51, que diz: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas as coisas. Lucas 12, 52, porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Perdão, Lucas capítulo 12, não sei se eu falei correto. Mesmo Lucas capítulo 12, verso 53, o pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora e a nora contra sua sogra. Lucas capítulo 14, verso 26, que diz: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Nossa revista, nesse último texto aqui, nossa última lição que fecha essa revista desse trimestre, fala justamente sobre essas atitudes saudáveis, né, que é o relacionamento cristão dentro da família, com Deus e com a família. A introdução, encerrando este trimestre, a presente lição propõe uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir sobre 2 relevantes relacionamentos com Deus e com a família. Tópico 1. Diferentes níveis de relacionamento. Aqui o autor da lição aborda que o cristão ele tem diferentes níveis de relacionamento dentro da família, com amigos, com parentes, com a própria igreja, com Deus. E aqui no tópico 1 fala justamente que Jesus, durante seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, deixando exemplo e instruções aos seus discípulos sobre tão relevante aspecto da natureza humana nessa terra, o aspecto relacional. Ou seja, entendendo que o Senhor nos fez para sermos uma sociedade, né? A gente vê isso expresso lá em Gênesis capítulo 3, em que ele criou o homem e a mulher, e esses fossem fecundos, gerassem uma família. Obviamente Deus estava tendo um objetivo de gerar uma família que houvesse ali um relacionamento, e dessa família seriam criadas várias outras famílias que iriam relacionar entre si. Jesus e sua família terrena, no tópico 1.1. De acordo com o plano divino de salvação, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Tal acontecimento se deu dentro de um contexto familiar. Interessante, porque você vê como tudo o Senhor usou a família. Na lição de número 12 nós falamos isso também, né? A família foi um instrumento de Deus para abençoar, né? O homem foi criado dentro de uma família. A família de Abraão foi bênção para a humanidade. A família de tantos outros da Bíblia, poderia falar da família de Noé, poderia falar da família de José, né, com seus altos e baixos, enfim, família de Davi. Poderíamos falar também de famílias mais contemporâneas, né? Poderíamos falar da família
do próprio Martinho Lutero, poderíamos falar da família de Billy Graham, poderíamos falar de tantas outras famílias. Essas famílias, elas constituem um alicerce, uma fortaleza, para que o Senhor use essas famílias como um instrumento para trazer paz, trazer a mensagem da salvação, para que possa mostrar ao mundo o que realmente, o plano dele, qual é o real plano dele para a humanidade. E é interessante a gente falar isso, que Jesus ele foi concebido dentro de um ambiente familiar e viveu a sua infância dentro de uma família, tendo um pai e uma mãe terrenos, né? Interessante que nessa fase Jesus Cristo ele era submisso aos seus pais, né? Aqui eu pego o texto que eu separei aqui, que está na lição também, né? De Lucas, capítulo 2, verso 51, que diz assim: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Você vê que Jesus ele era submisso aos seus pais, porque ele ainda era uma criança. Então ele era submisso aos seus pais, mas ele sabia dentro do seu coração o plano de Deus para a vida de Jesus era que num determinado momento ele então seria separado, ele ia se separar da sua família para cumprir aquilo que o Senhor destinou a ele a fazer. Interessante que aqui fala que Maria, ela observava tudo isso e tinha um afeto muito grande, né? Porque ver a obediência de um filho realmente traz muitos benefícios para a família. Isso é um detalhe curioso da lição. Então, no tópico 1.1, nós justamente observamos essa relação, né, que o autor da lição fala. Portanto, Jesus experimentou também em sua passagem na terra, na forma de homem, o relacionamento familiar. Assim, Jesus é o nosso maior exemplo também neste nível de relacionamento. Então, você vê que o Senhor, ele é um filho do Deus vivo, né, veio para nos trazer a salvação. Mas ele também, assim como todos nós, né, pelo menos na sua grande maioria, eu quero acreditar assim, já tivemos contato com o pai ou com a mãe, ou com os dois, ou vivemos numa família grande ou numa família pequena, mas nós já vivenciamos e entendemos o conceito do que é ser uma família. Obviamente a família não é perfeita, mas a família é algo criado por Deus justamente para que nós aprendêssemos a aprender o significado da temperança, da paciência, de negar a si mesmo, de buscar ajudar o próximo, da compaixão. Ou seja, existem muitos valores que a gente aprende na família, né? Aqui no tópico 1.2, aqui fala justamente do texto que eu havia mencionado, em que o autor da lição coloca que é preciso enfatizar o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus, porque Jesus ele cumpriu tudo aquilo que uma criança da sua idade cumpriu. E os pais tinham diligência, né? Eles cuidavam de Jesus, inclusive nos aspectos da moralidade, do ensino, porque o tinham como um filho de fato, né? Um filho de fato, não era algo que eles viam de algo assim estranho, mas sim Maria e José o viam como um filho genuíno, né? E interessante que nós falamos do texto de Lucas, né, capítulo 2, verso 51, que eu li agora há pouco, mas também você vê que na cruz o próprio Jesus teve cuidado, né, com a sua mãe terrena, né, Maria. Ele, quando ele está ali na cruz, ele fala: olha, João, está aí a sua mãe, está aqui o seu filho. Como quem diz: olha, vocês devem agora se unir e se cuidar um do outro, que é a grande fraternidade, né, a união, a dividir, né, a dor, porque para Maria também não foi fácil ver o filho dela crucificado, principalmente porque ela sabia que ele não tinha culpa. Mas ali naquele momento, Jesus ele fica, mesmo ele pregado numa cruz, sofrendo as dores que a gente só pode imaginar aqui, preocupado com a situação da sua mãe, como é que ela ficaria, como é que seria ela ter esse período de dor, né, de sofrimento que
ele sabia que iria vir. Então é interessante como ele indica João como um filho, né? Como se fosse um filho para ela. No tópico 1.3 fala aqui, relacionamento de Jesus com seus discípulos. Obviamente, né, os 12 eram discípulos muito próximos, dividiam muita coisa, e isso cria o termo da cumplicidade, que talvez você possa entender que é algo pejorativo, mas a cumplicidade é justamente a gente carregar um ao outro, nós termos o cuidado, dividir, entender, né, a necessidade um do outro e compartilhar aquilo que acertamos e também erramos. Isso eu falo de um modo geral, né? No contexto dos discípulos de Jesus Cristo, eles formavam ali uma família, né? Eu imagino que eles tinham momentos de felicidade, de riso, de contentamento, tinham também seus momentos de tristeza, talvez de indignação, né? Pedro, então, era um homem que a gente vê na passagem, né, quando os soldados tentam levar Jesus e ele corta a orelha de um soldado, esse ímpeto, né, do senso de justiça. Obviamente, essa não foi a primeira vez que Pedro teve esse sentimento, mas cada um com as suas porções, as suas proporções, as suas qualidades, os seus defeitos, dividiam ali de um mesmo pão espiritual, né, dividiam com Jesus aquele momento de comunhão. E era um momento, assim, era algo assim, era um presente divino, eles poderem estar com Jesus e poder aprender tanta coisa, né? Eles poderem estar ali com o mestre está ali o dia inteiro ensinando, moldando, pegando aquele jeito, às vezes, truculento ou desconfiado de ser, e com isso mostrando o caminho que o Senhor quer para nós. É interessante, né? Como o amor de Cristo, né, ele, como diz Paulo, nos constrange, né, de modo que a gente, quando vê como Deus nos ama e aceita a gente como é, e ao mesmo tempo quer ensinar a gente a sermos pessoas melhores, a gente fica constrangido. É algo que realmente serve de lição, porque para a gente poder mudar, a gente primeiro tem que começar a negar. Negar nós mesmos, negar o nosso eu, negar o nosso jeito. Né? Hoje a humanidade, cada um acredita que tem a sua verdade ali guardada para si, que a sua verdade é absoluta em cima de outros, e não foi assim. De modo algum foi assim que Jesus nos ensinou. Então, aqui em Lucas, né, capítulo 8, verso 19 e 21, quero ler essa passagem aqui rapidamente. Lucas 8, 19 e 21. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Aqui justamente está falando de Maria e dos irmãos carnais de Jesus, irmãos mesmos, né? Irmãos mesmo de Jesus. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondeu ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago, e partiram. Há várias interpretações, né, do motivo de Jesus não ter, pelo menos aqui no texto não revela que ele teve contato nesse momento, mas alguns creem que essa visita da mãe de Jesus com seus irmãos era de alguma forma para segurar ele também. Talvez envolver ele, talvez convencê-lo de algo contrário, enfim, servir de alguma forma de impedimento, como várias vezes aconteceu. Até o próprio apóstolo Pedro, ele tentou convencer que o Senhor não precisava passar pela morte da cruz para salvar a humanidade. Então, nesse momento aqui, a gente percebe que Jesus estava muito focado. Ele estava muito focado na missão dele, ele estava muito focado no que ele deveria fazer, e não ia aceitar que nada pudesse tirar ele desse objetivo. É interessante, né, que também sobre isso eu gosto muito do relacionamento, me chama muita atenção, de Jesus e João, né?
João, ele foi um dos discípulos que encostou a cabeça no peito de Jesus na Santa Ceia. Mostra-se um carinho, uma amizade, um respeito, uma coisa tão pura e tão bonita, que evidencia o coração de João também, né? Um coração tão aberto, né? Para ter esse relacionamento tão íntimo ali com Jesus. Isso me fez lembrar, eu anotei aqui, Provérbios 18, 24, que existe amigo que é mais chegado que o irmão. Então, muitas vezes, na igreja, na nossa vida com amigos, com a igreja, alguns se destacam tanto que a gente tem mais intimidade até com a própria família. Então, isso também aconteceu com Jesus na época dos seus discípulos, em que eles eram confidentes dele. Jesus contava tudo o que acontecia, dividia com eles até para isso servir como ensino, porque o ministério dele só estava começando. O ministério na terra de Jesus, ele iria culminar na cruz do Calvário, mas os discípulos eles iam dar continuidade a partir dali dos fundamentos que seria hoje a igreja cristã. Tópico 2. Importante que o relacionamento do cristão com a família seja considerado levando em conta a realidade que vivenciamos, nem sempre tão harmoniosa como o plano original, e é o que se deseja, e as orientações contidas na palavra de Deus. A importância da coerência, no tópico 2.1. O que quer dizer isso, gente? Nós falamos tanto de amor, falamos dos mandamentos, só que tem muita gente que não vive bem em família, né? Às vezes fala coisas horríveis, de ódio, desafeto para o seu filho, seu pai, sua esposa, enfim. E isso não pode ser uma prática comum no meio cristão. Porque nós que aceitamos a Jesus como nosso único e eterno Salvador, o amor tem que ser a nossa prática. Nós temos defeitos, temos muitos. A paciência é algo que às vezes nos falta, sim. Muitas vezes nós queremos impor nossas vontades, não queremos abrir mão, e isso não faz de nós melhores. Mas nós com isso aprendemos, e eu tenho certeza que o Espírito Santo fala ao coração de muitos, que nós devemos aprender com nossos erros, reconhecer, confessar e pedir desculpa à pessoa ofendida. Eu procuro, quando eu cometo os meus erros, procuro falar com os meus filhos, mesmo meus filhos não tendo muita idade para entender, e minha esposa quando eu erro, porque também é uma questão de maturidade emocional, espiritual, e a gente reconhecer quando a gente errou, a gente abusou, né? E aqui também o autor da lição faz uso do livro de 1 Timóteo, né, onde ele fala que aquele que não cuida da própria família negou a fé. Então, assim, não tem sentido a gente falar de amor, falar que estamos preocupados com o problema do nosso irmão, que nós muitas vezes ligamos para o nosso irmão para saber como ele está, para ajudar e tudo, e dentro da nossa própria casa a gente não faz isso. Com os nossos de casa a gente não faz, a gente não cuida, não ajuda, não busca saber, não cria empatia, não pratica o amor e o perdão. Então isso tem que começar dentro de casa. A família, eu sempre acreditei, família é uma mini igreja. Então assim, a gente tem que de fato praticar aquilo que nós lemos da Bíblia, primeiro em casa, para que isso se torne algo intrínseco, algo nosso, para que possamos praticar isso na igreja e na sociedade. No tópico 2.2, quando a família não se converte, é uma situação, né? Que a gente está falando de moldes que a gente sabe, que a gente não vive num molde perfeito. Nós vemos muitas vezes num lar que a gente às vezes tem parentes muito próximos que não se converteram, que às vezes são de outras religiões, pensam de maneira totalmente diferente da nossa. Temos situações em que temos conflitos, pesados conflitos talvez, mas é interessante nós pensarmos a nós mesmos dentro de casa como missionários. Eu pensei nisso, existe um termo muito usado em missões chamado missionário autóctone. O que é um missionário autóctone?
É um missionário que ele é levantado dentro do seu próprio localidade. É um missionário que ele, por exemplo, você quer fazer missões dentro da África, você não pode mandar uma pessoa lá, você levanta um próprio missionário lá dentro daquela comunidade, daquele país, daquele lugar, e vai dar assistência para que ele possa pregar a palavra. Assim somos nós dentro da nossa família. É interessante que na família, dentro da família, por mais crentes que nós sejamos, nós baixamos muito das nossas guardas, né? Nós somos o que somos. Por isso que a gente nesse momento tem que ver o que nós precisa ser purificado e melhorado, aperfeiçoado, santificado. Porque às vezes a gente quer falar de amor e dentro de casa a gente só mostra raiva e ódio. Então é algo que realmente a gente tem que pensar e buscar a sabedoria do Senhor, mudança, né? Porque não adianta falar e dentro nada, não acontece nada, as ações continuam as mesmas. O comentarista também cita que os próprios irmãos de Jesus, irmãos de carne mesmo, né, também seguiram a Jesus, inclusive agindo como pregadores da palavra, como apóstolos também, né? No tópico 2.3 diz assim: casamento, instituição divina para a vida na terra. O próprio Senhor afirmou que na futura vida ressurreta não haverá casamento. Isso aí é curioso, porque justamente no futuro, né, na vida vindoura, nós teríamos um período em que no céu a gente não teria o casamento. Porque o casamento, o que é o casamento? É uma aliança de um homem ou uma mulher para a formação de uma família, debaixo das bênçãos do Senhor. Como o próprio Senhor, né, e aqui eu separei um texto, e está dizendo aqui, né, esse está em Lucas 20, capítulo 20, versos 34 e 36, disse Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, aqui nós vemos justamente que existe uma orientação de que, uma informação, que no céu não haverá casamento, que não haveria essa necessidade do casamento, certo? No tópico 3, também temos aqui, né, nosso relacionamento com Deus. É importante estabelecermos prioridades em nossos relacionamentos, tendo como referencial a palavra de Deus e a direção e capacitação do Espírito Santo para vivenciarmos diferentes circunstâncias. O primeiro tópico desse capítulo, esse tópico 3, fala assim: o amor a Deus. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? É interessante, né? A gente tem os 10 mandamentos, mas Jesus, muito sabiamente, ele resumiu em 2 que falam por todos, né? E aqui eu pego o capítulo 12 de Marcos 12, de 28 ao 31, que diz assim: e aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, e este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que estes. Então esses 2 mandamentos abrangem tudo, porque quem ama não mata, quem ama não adultera, quem ama não cobiça. Então você vê que esses 2 mandamentos que tem que estar seguindo, norteando a nossa vida como povo de Deus. No tópico 3.2, fala sobre o discípulo de Cristo, dissensão e aborrecer. Parece contraditório, mas após lermos e estudarmos sobre a relevância da família, nos deparamos com 2 textos do Evangelho de Lucas, onde encontramos 2 expressões fortes: dissensão, que está em Lucas 12, 49 e 53, e aborrecer, em Lucas 14, 26. Dentro de um contexto familiar e conectados ao resultado do relacionamento com o Senhor Jesus.
São termos que indicam desunião de opinião e conduta e amar menos, como indicado em Mateus 10:37. Separei aqui Lucas 12, 52 e 55, Lucas capítulo 12, do verso 52 e 55, que diz o seguinte: porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Justamente esse texto, Jesus ele deixou claro sobre as divisões dentro da família, né? Que poderia de fato acontecer divisões dentro da família, porque principalmente, né, quando você tem uma família que tem um determinado credo, uma linha, e essa pessoa se converte, e há conflitos familiares ali pesados, né, há conflitos ali que causam divisão, né, e justamente está sendo abordado essa questão do compromisso que nós temos com o Senhor, que muitas vezes esse compromisso nos leva a ir de contra a muitas coisas, a muitas convicções e muitas práticas que a própria família pratica. Isso aí já não é uma coisa nova, ela tem sido ocorrido várias vezes durante a história do cristianismo, né? E é fato que nosso compromisso com o Senhor ele tem que estar acima de tudo, e quando eu falo isso, não falo que é fácil, ele é difícil, né? Então, assim, a questão toda é a gente ter esse compromisso com o Senhor, e às vezes tem muitas pessoas que sofrem muito. Parece que é uma coisa antiga, mas até hoje existe muito isso, de pessoas que optaram por seguir ao Senhor e são perseguidos dentro da própria família. É muito, muito triste, mas muitos não têm essa opção. E tem essa dor, né? Muitas vezes é uma dor, mas é aquela questão, nós seguimos ao Senhor porque Ele sim traz a paz, traz a segurança, traz a felicidade em nossas vidas, e oramos para que o Senhor toque na vida daqueles que estão conosco, daqueles nossos irmãos, nossos amigos, nossos parentes de modo geral, para que eles também entendam como é importante vivermos nas mãos do Senhor. Aqui no último tópico já diz o expresso no referencial adotado. Jesus é um referencial na vida do cristão, como indicado em Efésios capítulo 5, versos 18 e 33. Interessante notarmos o resultado de uma vida cheia do Espírito, comunicação, culto e conduta. Temos a tendência de isolar os versículos 22 ao 33, justamente que está falando sobre a submissão da mulher ao homem. Entenda que hoje nós vivemos numa sociedade em que muito se fala sobre essa questão de não pode ser submisso. A grande questão toda é que sobre os homens também eles devem ser submissos a Deus. E, obviamente, a mulher não tem que ser menor do que o homem. O fato de a gente ser submisso não quer dizer que nós somos menores. O mais importante é nós servirmos do que sermos servidos. O próprio Jesus Cristo nos ensinou isso. Nós devemos aprender a servir, principalmente. Então, é muito ruim como a questão do serviço e da submissão foi algo assim cunhado de modo hoje pejorativo, algo ruim, algo negativo, mas na verdade não é. Nós estamos para abençoar, e para você abençoar você tem que servir. Inclusive o sentido da nossa vida é esse, que nós sirvamos para algo e que algo venha abençoar pessoas, né? A gente pode falar das profissões, dos trabalhos que a gente faz, a gente beneficia uma outra pessoa. A gente, né, não vou entrar aqui em méritos diversos de profissões e tudo, mas é fato que para uma coisa avançar, precisa de alguém dar o suporte. Então é muito importante nisso entendermos, porque Jesus Cristo, sendo o Senhor, ele sempre rendeu glórias a Deus. Ele nunca falou algo para si,
mas sempre disse que o objetivo dele era glorificar o Pai que estava no céu. Uma atitude de submissão do próprio Senhor Jesus em relação ao Deus Pai Todo-Poderoso, que esse sim é louvado e exaltado para todo sempre. Então, meu irmão, eu espero que tenha ajudado com esse estudo. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um link onde você tem essa revista aqui em formato online, digital, para você poder ler. Também vou botar os versículos de destaque que eu separei. E espero que esse vídeo venha te abençoar, venha te ajudar, venha a servir da porção diária de aprender a palavra, porque nós vivemos agora numa situação de quarentena e tudo, mas tudo está na mão do Senhor, isso vai acabar e nós devemos manter nossa fé firme, nossa esperança no Senhor, que Ele é dono de todas as coisas. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, por mais esse dia, agradecemos pelo estudo da palavra, pela oportunidade de aprendermos mais desse Senhor. Pedimos que esteja conosco, ensinando os valores cristãos, que possamos praticar, Senhor, principalmente dentro da nossa casa com os nossos, e também com aqueles que estão na igreja e também estão na sociedade. Que as nossas igrejas, nossas famílias sejam um instrumento de bênçãos para todos. No nome do Senhor Jesus, amém. Deus te abençoe e guarde sua vida em nome de Jesus. Amém.